Livro de Neemias, ou segundo de Esdras. Oração de Neemias. Palavras de Neemias, palavras de Neemias, filho de Hacalias. No mês de Casleu do 20º ano, no mês de Casleu do 20º ano, encontrando-me eu em Susa, no palácio, eis que chegaram de Judá Hanani, um de meus irmãos, com alguns companheiros. Perguntei-lhes pelos judeus libertados que tinham escapado do cativeiro e a respeito de Jerusalém. Aqueles que escaparam do cativeiro, disseram-me eles, estão lá na província, numa grande miséria e humilhação. Os muros de Jerusalém estão em ruínas e suas portas foram incendiadas. Ouvindo tais palavras, sentei-me para chorar e fiquei vários dias desconsolado. Jejuei e orei diante do Deus do céu, dizendo: Ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, vós que permaneceis fiel à vossa aliança e exerceis a misericórdia para com aqueles que vos amam e observam os vossos mandamentos, que vossos ouvidos estejam atentos e vossos olhos se abram para ouvirdes a prece que eu, vosso servo, estou fazendo na vossa presença, de noite e de dia, pelos filhos de Israel, vossos servos, confessando os pecados que nós, os israelitas, cometemos contra vós. Porque eu mesmo e a casa de meu pai temos pecado. Nós vos ofendemos gravemente e não observamos as leis, os mandamentos e os preceitos que destes a Moisés, vosso servo. Lembrai-vos da palavra que destes ao vosso servo Moisés, dizendo: Se transgredirdes meus preceitos, eu vos dispersarei entre as nações. Mas se voltardes a mim, se observardes os meus mandamentos e os praticardes, mesmo que estejais deportados às extremidades do céu, eu vos reunirei ali e vos farei retornar ao lugar que escolhi para estabelecer nele a moradia de meu nome. Eles são vossos servos, esse mesmo povo que libertastes com o poder e a força de vossa mão. Ah, Senhor, prestai ouvidos à oração deste servo e à oração dos vossos servos que veneram o vosso nome. Dignai-vos hoje dar bom êxito ao vosso servo e fazei-o ganhar o favor do rei. Eu era então copeiro do rei. Volta de Neemias a Jerusalém. No 20º ano do rei Artaxerxes, no mês de Nissan, estando o vinho diante de mim, tomei-o e o ofereci ao rei. Ora, jamais em outra ocasião eu estivera triste em sua presença. Disse-me o rei: Porque tens a face sombria? Não estás doente, tens no entanto algum dissabor. Muito conturbado, respondi ao rei: Viva o rei para sempre! Como não haveria eu de estar pesaroso, desde que a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais está devastada e suas portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que tens a me pedir? Então, fazendo uma prece ao Deus do céu, eu disse ao rei: Se aprouver ao rei, e se o teu servo te é agradável, permite-me ir para a terra de Judá, a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais, para reconstruí-la. O rei, junto de quem estava sentado, sentada a rainha, perguntou-me: Quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Ele consentiu que eu partisse, logo que lhe fixei certo prazo. Prossegui: Se o rei achar bom que me deem missivas para os governadores de além do rio, a fim de que me deixem passar para Judá, e a outra carta para Asaf, o intendente da floresta real, para que ele me forneça madeira para a viga das portas da fortaleza vizinha ao templo, para as muralhas da cidade e para a casa que eu habitar. O rei concordou com o meu pedido, porque a mão favorável de meu Deus estava comigo. Fui ter com os governadores de além do rio e entreguei-lhe as cartas do rei.
O rei também tinha enviado para mim alguns chefes militares e cavaleiros. Mas quando Sanabalate, o Horonita, e Tobias, o servo Monita, foram informados disso, ficaram grandemente despeitados por ter chegado um homem que procurava o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e, depois de ter passado ali 3 dias, levantei-me durante a noite, acompanhado de um pequeno grupo de homens, sem dizer a ninguém o que meu Deus me tinha inspirado fazer por Jerusalém. Não tinha comigo outro animal, senão aquele em que montava. Saí à noite pela porta do vale e dirigi-me à fonte do dragão e à porta da esterqueira. Verifiquei que as muralhas de Jerusalém estavam arruinadas e que as portas estavam consumidas pelo fogo. Prossegui rumo à porta da fonte e à piscina do rei. Mas não havia ali lugar onde pudesse passar com a minha montaria. Subi então à noite ao barranco, examinei a muralha, retomei em seguida o mesmo caminho e reentrei pela porta do vale. Os magistrados ignoravam aonde eu tinha ido e o que queria fazer. Até aquele momento, eu nada havia deixado transparecer, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos homens importantes, nem aos magistrados, nem às demais pessoas do povo que se ocupavam dos trabalhos. Disse-lhes então: vede a miséria em que estamos, Jerusalém devastada, suas portas consumidas pelo fogo. Vinde, reconstruamos as muralhas da cidade e ponhamos termo a esta humilde situação. Contei-lhes em seguida como a mão de meu Deus havia protegido, e narrei-lhes tudo o que me tinha dito o rei. Gritaram todos: vamos, reconstruamos, e com coragem puseram-se a trabalhar nessa boa obra. Quando Sanabalate, o Horonita, e Tobias, o servo Monita, bem como Gósen, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, e diziam num tom de desprezo: que estáis fazendo? Quereis revoltar-vos contra o rei? Respondi-lhes: o próprio Deus do céu é quem nos fará triunfar. Nós somos seus servos e vamos reconstruir. Quanto a vós, não tendes parte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Reconstrução das muralhas da cidade. O sumo sacerdote Eliacibe e seus irmãos, no sacerdócio, puseram-se a trabalhar para reconstruir a porta das ovelhas. Consagraram-na e assentaram-lhe os batentes. Construíram a muralha até a torre de Meia, a qual consagraram, e prosseguiram até a torre de Ananeel. Ao lado deles trabalhavam os homens de Jericó, bem como Zacur, filho de Inri. Os filhos de Asená construíram a porta dos peixes, colocaram-lhe as vigas e assentaram-lhe os batentes, com suas fechaduras e as trancas. Ao lado deles trabalhavam nas reparações Meremote, filho de Urias, filho de Acos, depois Mesolã, filho de Baraquias, filho de Mezezebel. Ao seu lado trabalhava Sadoc, filho de Baana. Ao lado desses trabalhavam os tecuitas, mas seus chefes não prestaram apoio ao trabalho dos seus senhores. Joiada, filho de Fazéia, e Mesolã, filho de Besodias, repararam a porta antiga, puseram-lhe as vigas e colocaram os batentes, as fechaduras e as trancas. Ao lado trabalhavam Meutias, o Gabaonita, Jadom, o Meronatita, bem como os homens de Gabaon e de Masfa, que eram súditos do governador da outra banda do rio. Ao lado trabalhava Osiel, filho de Araías, membro da associação dos ourives. Depois Ananias, da turma dos perfumistas. Reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Ao lado deles trabalhava Rafaías, filho de Ur, chefe de uma metade do distrito de Jerusalém. Depois, de fronte de sua casa, Gedaías, filho de Aromaf. Em seguida, Ratus, filho de Azebonias, Melquias, filho de Erém, e Azub, filho de Faat Moabe. Repararam outra parte da muralha e a torre dos fornos. Ao lado deles trabalhavam com suas filhas Selum, filho de Aloés, chefe da outra metade do distrito
de Jerusalém. Anum e os habitantes de Zanoi repararam a porta do vale. Eles mesmos a reconstruíram e trocaram os batentes, as fechaduras e as trancas, e fizeram além disso 1000 côvados de muro até a porta da esterqueira. Melquias, filho de Recabe, chefe do distrito de Bet-Acaren, reformou a porta da esterqueira, construiu-a, colocando-lhe também os batentes, as fechaduras e as trancas. Selum, filho de Coosa, chefe do distrito de Masfa, reparou a porta da fonte, reconstruiu-a, cobriu-a e colocou-lhe os batentes, as fechaduras e as trancas. Fez além disso os muros, desde a piscina de Soloé, ao lado do jardim do rei, até a escada que desce na cidade de Davi. Depois dele, Neemias, filho de Asboque, chefe da metade do distrito de Betsur, trabalhou até defronte do túmulo de Davi, até o reservatório artificial e até a casa dos heróis. Depois dele, trabalharam os levitas com Reum, filho de Bani. Ao lado, trabalhava para seu distrito Asabias, chefe da metade do distrito de Seilá. Mais ao longe, trabalhavam seus irmãos sob a direção de Benui, filho de Renadad, chefe da outra metade de Seilá. Azer, filho de Jesua, chefe de Masfa, restaurou outro setor da muralha, de fronte da subida do arsenal até a esquina. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, trabalhava com ardor em outra seção, desde a esquina até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliacibe. Depois dele, Meremote, filho de Urias, filho de Acos, trabalhava em outra seção, desde a porta da casa de Eliacibe até a extremidade dessa casa. Mais adiante, trabalhavam os sacerdotes, os homens da planície do Jordão. Depois deles, Benjamim e Assube trabalhavam defronte das suas casas. Depois deles, Azarias, filho de Maacias, filho de Ananias, ao lado de sua casa. Depois dele, Benui, filho de Enadad, trabalhava em outra seção, desde a casa de Azarias até a esquina e o contorno. Falel, filho de Ozi, trabalhava defronte da esquina e da alta torre que aparece sobre o palácio real, perto do átrio da prisão. Depois dele trabalhava Fadaías, filho de Faros. Os natineus habitavam Ofel, até defronte da porta da água, ao oriente, e da torre que se salientava. Depois dele, os tecuítas trabalhavam na parte seguinte, defronte da torre que se salientava até o muro de Ofel. Acima da porta dos cavalos trabalhavam os sacerdotes, cada um diante de sua casa. Depois deles, Sadoc, filho de Emer, diante de sua casa. Depois Semeías, filho de Sequenias, guardião da porta oriental do templo. Depois dele, Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Selefe, repararam uma outra seção. Depois dele, Mesolã, filho de Baraquias, trabalhava diante de sua residência. Depois dele, trabalhava Melquias, que pertencia à turma dos ourives, fez reforma até a casa dos matineus e dos negociantes, diante da porta de Mificade, até a sala superior do ângulo. Enfim, entre o quarto da esquina do contorno e a porta das ovelhas, trabalhavam os ourives e os negociantes. Dificuldades e obstáculos. Grande foi a raiva de Sanabalate quando soube que estávamos reconstruindo as muralhas. Em sua cólera, escarneceu dos judeus e disse diante de seus irmãos e do exército de Samaria: que querem fazer esses miseráveis judeus? Porventura, permitiremos que o façam? Querem eles oferecer sacrifícios? Chegarão ao cabo de sua empresa? Tirarão por acaso pedras destes montes de areia calcinada? E Tobias, que estava a seu lado, também disse: deixe-nos reconstruir. Virá uma raposa e fará cair a sua muralha de pedra. Ouve, ó nosso Deus,
como nos desprezam. Fazei recair sobre suas cabeças todos os seus insultos. Fazei deles a presa de outros numa terra de exílio. Não perdoeis sua iniquidade, e que seu pecado jamais seja esquecido diante de vossa face. Tão grande é o escândalo que fizeram diante dos construtores. Assim, reconstruímos a muralha. Ela foi inteiramente reparada até a metade de sua altura. Isso porque o povo pôs o coração em trabalho. Quando Sanabalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os azoteus souberam que prosseguíamos na recuperação das muralhas de Jerusalém e que as fendas começavam a desaparecer, ficaram envaidecidos. Coligaram-se todos para vir atacar Jerusalém e semear ali a confusão. Fizemos oração ao nosso Deus, estabelecemos uma guarda de dia e de noite para nos proteger contra eles. Já o povo de Judá dizia: os transportadores estão quase sem forças e ainda há grande quantidade de escombros. Jamais conseguiremos reconstruir a muralha. E nossos inimigos diziam: vamos atacá-los, sem que saibam e antes que vejam algo. Nós os mataremos e faremos parar a obra. Os judeus que habitavam na vizinhança vieram até 10 vezes advertir-nos acerca dos lugares de onde possivelmente nossos inimigos viriam atacar-nos. Coloquei, pois, como anteparo, por detrás das muralhas, nos pontos descobertos, o povo dividido em famílias, com as suas espadas, lanças e arcos. Tendo terminado a inspeção, achei que era de meu dever exortar aos homens importantes, os magistrados e o restante do povo. Não tenhais medo deles, disse-lhes eu. Lembrai-vos de que o Senhor é grande e temível. Combatei por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. Quando nossos inimigos souberam que estávamos informados, compreenderam que Deus lhes aniquilava o projeto. Nós, pois, retornamos todos à muralha, cada um ao seu trabalho. Mas, depois daquele dia, a metade dos homens trabalhava na construção, enquanto a outra metade estava armada de lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam atrás deles com toda a gente de Judá. Entre os que estavam ocupados na muralha, os transportadores trabalhavam com uma das mãos, e na outra traziam uma arma. Os pedreiros tinham cada um sua espada na cinta, ao redor dos rins. Foi assim que se fez a alvenaria. Um corneteiro estava sempre junto de mim. E eu disse aos homens importantes, aos magistrados e ao resto do povo: o trabalho é considerável e se estende por um vasto espaço. Nós nos encontramos dispersos na muralha, uns a grande distância dos outros. Quando, pois, tocar a trombeta, de qualquer canto em que vós a escuteis, reuni-vos a nós. Nosso Deus combaterá por nós. Assim, trabalhávamos desde o despontar da aurora até a aparição das estrelas, enquanto a metade dos homens empunhava a arma. Ao mesmo tempo, eu disse ao povo: cada um, com seu ajudante, passe a noite em Jerusalém para nos auxiliar a montar a guarda durante a noite e a trabalhar durante o dia. Quanto a mim, a meus irmãos, a minha gente e aos guardas de minha escolta, nem mesmo trocávamos nossas vestes, cada um guardava sua arma ao alcance da mão. Neemias opõe-se aos usurários. Houve forte lamentação do povo e suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Havia alguns que diziam: nós, nossos filhos e filhas, somos numerosos. Precisamos de trigo para que possamos comer e viver. Havia outros que diziam: somos obrigados a empenhar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para termos trigo durante a fome. Outros ainda diziam: tivemos de tomar dinheiro emprestado para pagar o tributo ao rei, empenhando nossas vinhas e nossos campos,
E, no entanto, somos da mesma raça que nossos irmãos, nossos filhos não são diferentes dos deles, e eis que foi preciso escravizar nossos filhos e filhas. Mesmo agora, entre nossas filhas, há algumas que já são escravas. E nada podemos fazer, porque nossos campos e nossas vinhas passaram já à mão de outros. Esses lamentos e reclamações irritaram-me profundamente. Depois de ter refletido, censurei as pessoas importantes e os magistrados, dizendo-lhes: Por que cobrais usuras de vossos irmãos? Convoquei então por causa deles uma grande assembleia e disse-lhes: Nossos irmãos judeus, que tinham sido vendidos às nações, nós os resgatamos segundo posse. E nós e vós vendeis vossos irmãos? E a nós é a nós que eles serão vendidos. Calaram-se, não encontrando o que responder. Eu continuei: o que estáis fazendo não é correto. Não devíeis caminhar ao temor de nosso Deus para evitar o insulto das nações que são nossas inimigas? Eu mesmo, com meus irmãos e servos, nós emprestamos prata e trigo. Pois bem, abandonemos o que nos devem. Devolvei-lhes desde já seus campos, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, bem como a porcentagem de prata, de trigo, de vinho e de azeite que exigistes dele como juros. Responderam eles: Devolvemos tudo e nada mais lhe pediremos. Faremos tudo o que dizes. Chamei então os sacerdotes e os fiz jurar que procederiam assim. E sacudi o pó do meu manto, dizendo: Que Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não cumprir com sua palavra, que assim, expulso, fique também tal homem despojado. Ao que toda a assembleia respondeu: Amém, louvando o Senhor, e o povo nada mais disse. Depois do dia em que o rei me estabeleceu como governador da região de Judá, isto é, depois do 20º até o 32º ano do reinado do rei Artaxerxes, durante 12 anos, nem eu e nem meus irmãos comemos o pão do governador. Os antigos governadores, meus predecessores, cobrando o pão e o vinho à razão de 40 ciclos por dia, tinham sido uma carga pesada para o povo, que também sofria as cobranças de seus servos. Mas quanto a mim, o temor de Deus preservou-me de proceder assim. Eu mesmo colaborei no trabalho de reparação das muralhas. Não compramos campo algum, e meus servos puseram-se todos a trabalhar. Tinha eu, ao meu encargo, a alimentação de 150 homens, judeus e magistrados, além de outras pessoas que nos vinham procurar das regiões vizinhas. Preparávamos todos os dias um boi, 6 carneiros escolhidos e aves, tudo à minha custa, e a cada 10 dias se servia o vinho necessário em abundância. Entretanto, não reclamei a pensão do governador, porque os trabalhos pesavam muito sobre o meu povo. Lembrai-vos, ó meu Deus, de tudo o que fiz por esse povo, e recompensai-me. Novas intrigas contra Neemias. Sanabalat, Tobias, Gozém, o árabe, e outros inimigos nossos souberam que eu tinha reconstruído a muralha e que não havia mais brechas. Entretanto, até aquele momento, eu não havia ainda colocado os batentes nas portas. Mandaram solicitar-me uma entrevista com eles numa das aldeias do Vale do Ouro. Ou melhor, numa das aldeias do Vale de Ono. Tinham a intenção de fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros para dizer-lhes: Estou em via de executar um trabalho importante. Não posso descer. Não tenho desculpa para interromper meu trabalho e não posso deixar a obra para descer até vós. 4 vezes eles me endereçaram a mesma mensagem e eu cada vez enviava-lhes a mesma resposta. Pela 5ª vez, Sanabalat fez-me a mesma proposta por seu servo.
que trazia na mão uma carta aberta na qual estava escrito: foi divulgado entre as gentes de Gósen. Afirma que, se tu reconstróis a muralha, é porque tu e os judeus estáis projetando uma revolta, e pelo que se diz, desejas tornar-te o rei deles, e terias mesmo enviado profetas para proclamar-te rei de Judá em Jerusalém. Todos esses boatos cedo chegarão aos ouvidos do rei. Vem, pois, e entendamo-nos. Eu lhes respondi: nada existe de verdadeiro no que dizes. Foste tu que me enviaste tudo isso. Todos procuravam intimidar-nos. Diziam entre si: suas mãos se cansarão do trabalho, e ele não se completará. Agora, pois, ó meu Deus, sustentai os meus braços. Fui depois à casa de Semeias, filho de Dalaías, filho de Metabeel, que se tinha fechado em sua residência. Vamos juntos, disse-me ele, à casa de Deus, interior do templo, e fecharemos as portas do santuário, porque procuram matar-te. Nesta mesma noite virão liquidar-te. Respondi-lhe: como então um homem como eu há de fugir? Por outra parte, como pode um homem como eu entrar no templo sem perder a vida? Ali não entrarei. Eu tinha notado, com efeito, que ele não fora enviado por Deus, mas preferiu o oráculo a meu respeito, subornado por Tobias e Sanabalate. Eles o faziam para intimidar-me e fazer-me pecar segundo o seu desejo. Isto lhes permitiria cobrir-me de opróbrios e lançar-me em má reputação. Lembrai-vos, ó meu Deus, das maldades de Tobias e de Sanabalate, bem como da profetisa Noadia e demais profetas que tentavam atemorizar-me. Terminou-se a muralha no 25º dia do mês de Elu, em 52 dias. Quando nossos inimigos souberam disso, encheram-se de temor todas as nações vizinhas, pois seu ânimo arrefeceu, e reconheceram que, se aquela empresa fora levada a bom termo, era graças ao nosso Deus. Naquele tempo, Tobias mantinha uma correspondência contínua com certas pessoas importantes de Judá. Muitos, com efeito, estavam-lhe unidos por juramento, pois ele era o genro de Sequenias, filho de Areia, e Joanã, seu filho, era casado com a filha de Mesolã, filho de Baraquias. Até mesmo o louvavam em minha presença e participavam-lhe as minhas palavras. Esse Tobias era quem me remetia cartas para aterrorizar-me. Recenseamento dos repatriados. Logo que foi restaurada a muralha e colocados os batentes das portas, foram nomeados os porteiros, cantores e levitas. Confiei a defesa da cidade a Anani, meu irmão, e a Ananias, comandante da cidadela, porque era um homem fiel e temente a Deus. Ordenei-lhes que não abrissem as portas de Jerusalém enquanto não viesse o calor do sol, à tarde, enquanto os guardas estivessem ainda em seus postos. Colocaríamos as trancas e fecharíamos as portas, e durante a noite estabeleceríamos grandes guardas recrutados entre os habitantes de Jerusalém. Cada um devia montar guarda em seu posto diante de sua própria casa. A cidade era grande e espaçosa, mas não tinha muitos habitantes e as moradias não estavam ainda todas reconstruídas. Meu Deus inspirou-me então que reunisse as pessoas importantes, os magistrados e o povo para fazer o recenseamento. Descobri um registro genealógico dos que tinham voltado em primeiro lugar, no qual estava escrito o que segue. Entre os exilados de Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado cativos. Estes são os habitantes da província que se puseram a caminho para retornar a Jerusalém e a Judéia, cada um à sua localidade. Voltaram sob o comando de Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias,
Raamias, Naamani, Mardoqueu, Beuzã, Masfarate, Beguai, Naumi, Baana. Este é o recenseamento dos israelitas, filhos de Faros, 2.172, filhos de Safatias, 372, filhos de Ária, 652, filhos de Faate Moabe, descendentes de Josué e de Joabe, 2.818, filhos de Elã, 1.254, filhos de Zetua, 845, filhos de Zacai, 760, filhos de Benui, 648, filhos de Bedai, 628, filhos de Asgade, 2.322, filhos de Adonicã, 667, filhos de Beguai, 2.067, filhos de Adim, 655, filhos de Ater, isto é, do ramo de Ezequias, 98, filhos de Azum, 328, filhos de Bezai, 324, filhos de Aref, 112, filhos de Gabaon, 95, habitantes de Belém e de Netofa, 188. Habitantes de Anatote, 128, habitantes de Bet-Asmote, 42, habitantes de Cariatarim e de Cafira e de Berote, 743, habitantes de Ramá e de Gaba, 621, habitantes de Máquema, 122, habitantes de Betel e Ai, 123, habitantes de Nebo, 52, filhos de um outro Elã, 1.254, filhos de Arim, 320, habitantes de Jericó, 345, filhos de Lode e de Adide e de Ono, 721, filhos de Sená, 3.930. Sacerdotes, filhos de Gedaías, da casa de Josué, 973, filhos de Emer, 1052, filhos de Fazur, 1247, filhos de Arim, 1017, filhos levitas, filhos de Josué e de Cadmiel, descendentes de Odovias, 74, cantores, filhos de Asaf, 148, porteiros, filhos de Selum, filhos de Ater, filhos de Teomon, filhos de Acube, filhos de Atita, filhos de Sobai, 138. Natineus, filhos de Sia, filhos de Assufa, filhos de Tabaote, filhos de Serós, filhos de Siá, filhos de Fadom, filhos de Lebana, filhos de Agaba, filhos de Seumai, filhos de Ana, filhos de Gidel, filhos de Gaar, filhos de Raías, filhos de Racim, filhos de Necoda, filhos de Gazã, filhos de Oza, filhos de Fasca, filhos de Bezai, filhos de Munim, filhos de Nefuzim, filhos de Bakbuk, filhos de Hacufa, filhos de Arur, filhos de Baslut, filhos de Meia, filhos de Arza, filhos de Bercos, filhos de Císara, filhos de Tema, filhos de Nazias, filhos de Atifa. Filhos dos servos de Salomão, filhos de Sotai, filhos de Soferet, filhos de Feruda, filhos de Jaala, filhos de Darcon, filhos de Gidel, filhos de Safatias, filhos de Ratil, filhos de Fogeret Asebaim, filhos de Amon. Total dos natineus e dos filhos dos servos de Salomão, 392. Eis aqueles que, partindo de Telmela, de Tel-Arza, de Querube, Abom e Emer, não conseguiram provar sua origem israelita, nem tornar conhecidas suas famílias e descendência. 62. Filhos de Dalaías, filhos de Tobias, filhos de Necoda, 642. Dentre os sacerdotes, filhos de Obias, filhos de Acos, filhos de Berzlai, o qual, tendo desposado uma das filhas de Berzlai, o Galaadita, foi chamado pelo seu nome. Procuraram estabelecer a sua genealogia, mas não conseguiram descobrir. Assim, foram excluídos do sacerdócio. O governador proibiu-lhes comer das coisas sagradas, até que se pudesse encontrar um sacerdote qualificado para consultar Deus pelo Urim e pelo Tumim. Toda a Assembleia perfazia um total de 42.360 pessoas, 67, sem contar seus servos e servas, que eram em número de
7.337. Havia com eles 245 cantores e cantoras. Tinham 736 cavalos, 246 burros, 246 burros, 435 camelos e 6.720 jumentas. Aqueles chefes de família fizeram donativos para os trabalhos. O governador doou ao tesouro 1.000 dáricos de ouro, 50 taças e 530 túnicas sacerdotais. Muitos chefes de família doaram ao tesouro 20.000 dáricos de ouro e 2.200 minas de prata. Enfim, o resto do povo doou 20.000 dáricos de ouro, 2.000 minas de prata e 67 túnicas sacerdotais. Foi assim que os sacerdotes e levitas, os cantores, os porteiros, as pessoas do povo, os natineus e todos os israelitas estabeleceram-se em suas respectivas cidades. A leitura solene da lei. Assim, quando chegou o 7º mês, os israelitas estavam instalados em suas cidades e suas casas. Todo o povo se reuniu então com um só homem na praça que ficava diante da porta da água e pediu a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. O sacerdote Esdras trouxe o livro da lei diante da assembleia de homens, mulheres e de todas as crianças que fossem capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras fez então a leitura da lei na praça que ficava diante da porta da água, desde a manhã até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e das crianças capazes de compreender. Todos escutavam atentamente a leitura. O escriba Esdras prostrou-se num estrado de madeira que tinham construído para a ocasião. A seu lado encontravam-se, à direita, Matatias, Sema, Anias, Urias, Eucias e Maasias. À sua esquerda estavam Fadaías, Misael, Melquias, Assum, Asbana, Zacarias e Mesolã. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava em lugar mais elevado do que a multidão. Quando o escriba abriu o livro, todo o povo se levantou. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, ao que todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém, amém. Depois, inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com a face por terra. E Josué, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabate, Odias, Maasias, Selita, Azarias, Josabade, Anã, Falaías e outros levitas explicavam a lei ao povo, e cada um ficou no seu lugar. Liam distintamente no livro da lei de Deus e explicavam o sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. Depois, Neemias, o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a toda a multidão: Esse é um dia de festa consagrado ao Senhor nosso Deus. Não haja nem aflição, nem lágrimas, porque todos choravam ao ouvir as lágrimas da lei. Ou melhor, porque todos choravam ao ouvir as palavras da lei. Neemias disse-lhes: Ide para as vossas casas, fazei um bom jantar, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada têm, porque este dia é um dia de festa consagrado ao nosso Senhor. Não haja tristeza, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Os levitas acalmavam o povo. Silêncio, diziam eles, este é um dia santo, nada de tristeza. E todo o povo se foi para beber e comer, dar porções aos pobres e entregar-se a grandes alegrias. Porque tinham compreendido o sentido das palavras que lhe foram explicadas.
No segundo dia, os chefes de família de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se junto do escriba Esdras para examinar o texto da lei. Encontraram escrito na lei que o Senhor havia dito, pelo ministério de Moisés, que os israelitas deviam habitar debaixo de tendas durante a festa do 7º mês, e que se devia proclamar e publicar em todas as cidades e em Jerusalém o seguinte aviso: Ide à montanha, e trazei ramos de oliveira cultivada e de oliveira selvagem, ramos de mirta, ramos de palmeiras e de árvores frondosas, para fazer cabanas, segundo está prescrito. Então o povo foi e trouxe ramos, e construíram as cabanas nos terraços de suas casas, nos pátios, nos átrios do templo, na praça da Porta da Água e na praça da Porta de Efraim. Todos aqueles que tinham voltado do cativeiro fizeram cabanas, e nelas habitaram. Desde o tempo de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham feito coisa semelhante, e houve por isso grande regozijo. Foi feita a cada dia uma leitura da lei de Deus, desde o primeiro dia da festa até o último. Celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º houve uma assembleia solene para o encerramento, segundo prescrevia o rito. Oração dos levitas e confissão dos pecados. No 24º dia do mesmo mês, vestidos de saco e com a cabeça coberta de pó, os israelitas reuniram-se para um jejum. Evitavam o contato com os estrangeiros e se apresentaram para confessar seus pecados e as iniquidades de seus pais. De pé em seus lugares, escutaram a lei do Senhor, seu Deus, durante um quarto do dia. Durante o outro quarto do dia, confessaram seus pecados e prostraram-se diante do Senhor, seu Deus. Josué, Benui, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serabias, Bani, Canani, que haviam tomado lugar no estrado dos levitas, invocavam em voz alta o Senhor, seu Deus. E os levitas Josué, Cadmiel, Bani, Asabinéia, Serebias, Odias, Sebanias e Fetaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Seja bendito o vosso nome glorioso, com toda a sorte de louvores e bênçãos. Sois vós, Senhor, vós somente, que fizestes o céu do céu e todo o seu exército, a terra e tudo o que ela contém. O mar e tudo o que nele se encerra. Sois vós quem dais a vida a todos os seres, e o exército do céu vos adora. Vós, Senhor Deus, fostes quem escolheu Abrão, quem fez deixar a terra de Ur, na Caldeia, e quem lhe deu o nome de Abraão. Encontrastes nele um coração fiel, e com ele firmastes uma aliança, prometendo dar à posteridade a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gergeseus, e cumpristes a vossa palavra, porque sois justo. Vistes a aflição de vossos pais no Egito, e ouvistes os seus clamores junto do Mar Vermelho. Operastes milagre e prodígios contra o faraó, contra todos os seus servos e todo o povo de sua terra, porque sabíeis que haviam tratado com arrogância os nossos pais, e adquiríeis um renome que perdura até os nossos dias. Fendestes o mar diante deles, que passaram a pé enxuto, mas precipitastes no abismo todos os que os perseguiam, com uma pedra é atirada às profundezas das águas. Vós os guiastes durante o dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que deviam seguir. Descestes ao monte Sinai, falastes-lhe do alto do céu, e deste-lhes justas ordenações, leis verdadeiras, preceitos e mandamentos excelentes. Fizeste-lhes conhecer o vosso santo sábado, e prescrevestes-lhes, pela boca de Moisés, vosso servo, os mandamentos, preceitos em uma lei.
Do alto do céu, deste-lhes pão para saciar a fome, e do rochedo fizestes jorrar água para matar-lhes a sede. E vós os mandastes tomar posse da terra que havíeis jurado dar-lhes. Mas os nossos pais, em seu orgulho, endureceram a cerviz e não observaram os vossos mandamentos, recusaram-se a ouvir e não mais se incomodaram com as maravilhas que operastes em seu favor. Endureceram a cerviz e, em sua rebelião, elegeram um chefe. E em sua rebelião, elegeram um chefe para retornar à sua escravidão. Mas vós sois um Deus sempre pronto ao perdão, clemente e compassivo, vagaroso em encolerizar-se e rico em bondade, e assim não nos abandonastes. Mesmo quando fabricaram para si um bezerro de metal fundido e vos ultrajaram grandemente, dizendo ser aquilo o Deus que os tirara do Egito. Usastes de muita misericórdia e não os abandonastes no deserto, e a coluna de nuvem que os guiava durante o dia em sua viagem, bem como a coluna de fogo que lhes iluminava o caminho que deviam seguir durante a noite, não lhes foi arrebatada. Destes do vosso bom espírito para torná-los prudentes. Não lhes recusastes o vosso maná para seu alimento, e deste-lhes água para estancar a sede. Durante 40 anos, provestes as necessidades deles no deserto, sem que nada lhe faltasse. Suas vestes não se estragaram, e nem seus pés incharam. Vós os livrastes dos reinos e dos povos, cujas terras repartistes entre eles. Tomaram posse da terra de Iscom, da terra do rei Ezebom e da terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste seus filhos como a estrela do céu e os fizestes entrar na posse da terra. Havíeis prometido aos seus pais que entrariam e possuiriam essa terra, mas foram seus filhos que a ocuparam. Diante deles, humilhastes o orgulho dos habitantes da terra, os cananeus, e entregastes em suas mãos tanto os reis como as populações, que ficaram à sua mercê. Eles se apropriaram das cidades fortificadas e de terras férteis, tomaram posse de casas repletas de bens de toda sorte, de cisternas já feitas, de vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Puderam comer até saciar e engordavam, vivendo nas delícias que lhes outorgava a vossa grande bondade. Entretanto, foram rebeldes e se revoltaram contra vós, desprezaram vossa lei, mataram vossos profetas que os conjuravam a retornar a vós. Como cometessem grandes ultrajes para convosco, vós os abandonastes às mãos de seus inimigos, que os oprimiam. Mas quando, no tempo de sua miséria, clamaram a vós, vós o ouvistes do alto do céu. E a vossa grande misericórdia enviaste-lhes salvadores que os livraram das mãos de seus inimigos. Mas assim que voltou a segurança, recomeçaram a fazer o mal diante de vós e os abandonastes às mãos de seus inimigos, que os tiranizaram. Mas clamaram de novo a vós, e vós, do alto dos céus, os atendestes. Assim é a vossa grande misericórdia, e operou inúmeras vezes a sua libertação. Vós os conjurastes a voltar à vossa lei, mas eles, em sua arrogância, desobedeciam aos teus mandamentos. Transgrediam vossas ordens, que dão a vida ao homem que as observa. Nada mais mostraram que os ombros rebeldes, cerviz altiva e ouvidos surdos. Vossa paciência para com eles durou muitos anos. Vós lhe fazíeis admoestações pela inspiração de vosso espírito, que animava os vossos profetas. Então, finalmente, como não vos escutassem, vós os entregastes às mãos dos povos de outras terras. Mas mesmo assim,
Vossa grande misericórdia vos impediu de aniquilá-los, e não os abandonastes, porque sois um Deus clemente e compassivo. E agora, Senhor, o Deus grande, poderoso e temível, vós que mantendes fielmente vossa aliança misericordiosa, não sejais indiferente a todos os sofrimentos que nos atingem, a nós, nossos reis, nossos chefes, nossos sacerdotes e a todo o vosso povo, desde o tempo dos reis da Assíria até o presente. Em tudo aquilo que nos aconteceu, nada mais houve que justiça de vossa parte, porque procedestes com lealdade, enquanto que nós retribuímos com o mal. Nossos reis, nossos chefes, nossos sacerdotes, nossos pais negligenciaram a prática da vossa lei, não mais obedeceram aos vossos mandamentos, nem às advertências que lhes fizestes. Malgrado o seu reino, apesar dos bens que lhes havíeis dado em abundância, e a despeito dessa terra vasta e fértil que lhes entregastes, eles não vos serviram, não renunciaram às suas más obras. E eis que hoje somos escravos, escravos da própria terra que destes aos nossos pais, para usufruir de seus frutos e dos seus produtos. Essa terra multiplica suas messes para reis estrangeiros, que no momento nos tiranizam por causa de nossos pecados e dispõem a seu arbítrio de nossas pessoas e de nossos animais. Sim, estamos numa grande aflição. Compromisso do povo. Por todos esses motivos, contratamos uma aliança sagrada que redigimos por escrito, na qual os nossos chefes, levitas e sacerdotes vão colocar o selo. Eis os que apuseram o seu selo: Neemias, o governador, filho de Acalias, sacerdotes: Sedecias, Saraías, Azarias, Jeremias, Fassur, Amarias, Melquias, Atos, Sebanias, Meluque, Arim, Meremote, Abdias, Daniel, Gentom, Baruque, Mesolã, Abdias, Miamim, Maazias, Belgai, Semeias, levitas: Josué, filho de Azanias, Benui, dos filhos de Enadade, Cadmiel e seus irmãos, Sequenias, Odaías, Selitas, Falaías, Anã, Micas, Roobe, Azebias, Acur, Serebias, Sabanias, Odaías, Bani e Canane. Chefes do povo: Faros, Faat, Moabe, Elan, Zetu, Bani, Buni, Asgade, Bedai, Adonias, Beguai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odoías, Azum, Bezai, Aref, Anatote, Nebai, Megfias, Mesolã, Azir, Mesezebel, Sadoc, Jedua, Feutias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Azuc, Aloés, Faleia, Sodec, Reum, Azabna, Maacias, Aías, Anã, Meluque, Arã e Baana. O resto do povo, os sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, natineus e todos os que estavam separados dos povos estrangeiros para seguir a lei de Deus, suas mulheres, filhos e filhas, todos os que estavam em idade de reconhecer e compreender, juntaram-se aos seus irmãos, as pessoas importantes, e se comprometeram com juramento a caminhar segundo a lei de Deus, dada por intermédio de Moisés, seu servo, a observar e a praticar todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, suas ordenações e leis. Prometemos não dar nossas filhas aos habitantes da terra e não tomar suas filhas para os nossos filhos. Nada comprar da terra em dia de sábado ou em dia de festa. Se trouxessem para vender naqueles dias mercadorias ou quaisquer gêneros alimentícios que fossem, deixar repousar a terra e não reclamar nenhuma dívida no 7º dia, impusemo-nos a obrigação de pagar cada ano o terço de um ciclo para o serviço do templo.
os pães da proposição, a oblação perpétua, o holocausto perpétuo, os sacrifícios dos sábados, das noemênias e das festas, as coisas consagradas, os sacrifícios expiatórios em favor de Israel e para todo o serviço da casa de nosso Deus. Tiramos a sorte sacerdotes, levitas e o povo, para a repartição da oferta da madeira, a fim de que cada família, por sua vez, em cada ano, nas épocas determinadas, trouxesse ao templo o material necessário para manter aceso o fogo do altar do Senhor nosso Deus, de conformidade com o que está escrito na lei. Tomamos o compromisso de levar ao templo, cada ano, as primícias de nosso solo e as de nossos campos, de apresentar igualmente aos sacerdotes que fazem o serviço da casa de Deus, como está prescrito na lei, os primogênitos dos nossos filhos e de nossos rebanhos, e os primogênitos de nossos bois e de nossas ovelhas. Do mesmo modo, de levar aos sacerdotes nas salas da casa de Deus as primícias dos nossos alimentos, nossas oferendas, assim como os frutos de todas as árvores, do vinho e do azeite, e de entregar o dízimo de nosso solo aos levitas, que estavam encarregados de transportá-lo para todas as nossas aglomerações agrícolas. Um sacerdote da linhagem de Arão acompanharia os levitas quando recebessem o dízimo, e os levitas trariam o dízimo do dízimo à casa de nosso Deus, para as salas que servem de depósito. Porque os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer para essas salas as primícias do trigo, do vinho e do azeite. Nessas salas é que se acham os utensílios do santuário, e é ali que os sacerdotes se encontram em serviço, bem como os porteiros e os cantores. Assim é que nós não mais queremos negligenciar a casa de nosso Deus. Recenseamento da população de Jerusalém. Estabeleceram-se os chefes do povo em Jerusalém. O resto dos israelitas tirou a sorte, a fim de que 1 entre 10 viesse habitar em Jerusalém, na cidade santa, enquanto que os 9 outros ficariam nas demais cidades. O povo abençoou todos aqueles que se decidiram espontaneamente a vir habitar em Jerusalém. Eis os chefes da família da colônia que se estabeleceu em Jerusalém. Nas cidades de Judá, israelitas, sacerdotes, levitas, natineus e os filhos dos escravos de Salomão estabeleceram-se cada um em sua propriedade, na sua cidade. Estabeleceram-se em Jerusalém filhos de Judá e filhos de Benjamim. Entre os filhos de Judá, Ataías, filho de Osias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Safatias, filho de Malaleel, dos filhos de Farés. E Maasias, filho de Baruque, filho de Coosa, filho de Azias, filho de Adaías, filho de Joiarib, filho de Zacarias, filho de Sela. Total dos filhos de Farés que habitavam em Jerusalém, 468 homens valentes. Eis os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesolã, filho de Joed, filho de Fadaías, filho de Calaías, filho de Maacias, filho de Etel, filho de Isaías, e depois dele Gabai, Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zecri, era o chefe, e Judá, filho de Senua, o segundo comandante da cidade. Entre os sacerdotes, Gedaías, filho de Joiarib, Joaquim, Saraías, filho de Elcias, filho de Mesolã, filho de Sadoc, filho de Maraiote, filho de Aquitobe, príncipe da casa de Deus, e seus irmãos, que trabalhavam no serviço do templo, 822. Adaías, filho de Jeroã, filho de Felelias, filho de Amsi, filho de Zacarias, filho de Fassur, filho de Melquias, e seus irmãos, chefes de família. E Amassai, filho de Azarel, filho de Aase, filho de Mesolamote, filho de Emer, e seus irmãos fortes e valentes, em número de 128. Entre os levitas, Semeías, filho de Assub, filho de Esricã, filho de Asabias, filho de Buni, Sabatai e Josabade, superintendentes dos trabalhos exteriores da casa de Deus, entre os chefes dos levitas. Matanias, filho de Micas, filho de Zabde, filho de Asaf, o chefe que entoava o cântico de louvores no templo da oração, Bequebecias, o segundo entre seus irmãos, e Abdias, filho de Samua, filho de Galaal, filho de Iditum, total dos levitas residentes na mesma cidade santa, 284.
E os porteiros, Acube, Teumon e seus irmãos guardiães das portas, 172. O restante dos israelitas, sacerdotes e levitas, estabeleceu-se em todas as outras cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Os natineus estabeleceram-se no quarteirão de Ofel, tendo à frente Sia e Gasfa. O chefe dos levitas de Jerusalém era Oze, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Micas, um dos cantores, filho de Asaf, encarregado do serviço da casa de Deus. Havia uma ordem do rei concernente a eles e um salário determinado era entregue cotidianamente aos seus cantores. Fetaías, filho de Mesezebel, da linhagem de Zara, filho de Judá, era comissário do rei para todos os negócios civis. Quanto às pequenas cidades e seus arredores, descendentes de Judá, estabeleceram-se em Cariate-Arbe e em suas aldeias, em Dibom e em suas aldeias, em Cabseel e em suas aldeias, em Jerusalém, em Molada, em Betfalete, em Azer-Sesual, em Berzabeia e em suas aldeias, em Sisleg, em Mecona e em suas aldeias, em Enremon, em Saraá, em Jarmute, em Zanoé, em Odolã e em suas aldeias, em Laquis e no seu território, em Azeca e nas suas aldeias. Estabeleceram-se desde Berzabeia até o fim de Enom. Descendentes de Benjamim estabeleceram-se desde Gaba até Macmas, Aía, Betel e em suas aldeias, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, Getaim, em Adid, em Seboim, em Nebalate, em Lode e em Ono, no Vale dos Operários. Entre os levitas, houvesse classes pertencentes a Judá que se uniram à tribo de Benjamim. Lista dos sacerdotes e dos levitas. Lista dos sacerdotes e levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Salatiel, e com Josué, Saraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Meluque, Atus, Sequenias, Reum, Meremote, Ado, Gentom, Abias, Miamim, Madias, Belga, Semeias, Joreabibe, Gedaías, Salu, Amoques, Geusias, Gedaías. Tais eram chefes dos sacerdotes e seus irmãos no templo de Josué. Os levitas: Josué, Benui, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, que estava com seus irmãos, dirigindo o canto de louvores. Becbecias e Ani, seus irmãos, alternavam com eles. Josué gerou Joaquim, Joaquim gerou Eliacibe, Eliacibe gerou Joiada, Joiada gerou Joanã, Joanã gerou Jedua. Eis os chefes das famílias sacerdotais no tempo de Joaquim. Para de Saraías, Maraías, para de Jeremias, Ananias, para de Esdras, Mesolã, para de Amarias, Joanã, para de Meluque, Jonatas, para de Sebanias, José, para de Arim, Ednas, para de Mariote, Elci, para de Ado, Zacarias, para de Genom, Mesolã, para de Abdias, Eucri, para de Miniamim e Moadias, Felte, para de Belca, Samua, para de Semeias, Jonatas, para de Joiaribe, Matanai, para de Gedaías, Oze, para de Selai com S, Selai com C, para de Amoque, Eber, para de Uzias, Asabias, para de Gedaías, Natanael. Sob o reinado de Dário, rei da Pérsia, fez uma lista de todos os chefes de famílias levíticas e sacerdotais do tempo de Eliacibe, de Joiada, de Joanã e de Jedua. No livro das crônicas, os chefes de famílias levíticas só estão inscritos até o tempo de Joanã, filho de Eliacibe. Os chefes dos levitas foram, pois, Asabias, Serebias, Josué, Benui e Cadmiel, encarregados com seus irmãos, colocados diante deles, de alternar com eles o serviço dos louvores ao Senhor, segundo o rito instituído por Davi, homem de Deus. Matanias, Becbecias, Abdias, Mesolã, Telmon e Acube eram porteiros e tinham a guarda das portas. Tais eram os que estavam em funções no tempo de Joaquim, filho de Josué, filho de Josedeque, e no tempo do governador Neemias, e de Esdras, o sacerdote e escriba. A inauguração dos muros de Jerusalém. Por ocasião da inauguração das muralhas de Jerusalém,
convocaram-se os levitas de todos os lugares onde habitavam, para que viessem a Jerusalém celebrar alegremente tal dedicação com hinos e cânticos, ao som de símbolos, cítaras e harpas. Os filhos dos cantores reuniram-se dos campos vizinhos de Jerusalém e das cidades dos netofateus, de Bet-Gibal e ao território de Gaba e Asmote, porque os cantores tinham construído aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e levitas purificaram-se e depois purificaram o povo, as portas e a muralha. Fiz então subir a muralha os chefes de Judá e formei 2 grandes coros para o cortejo. Um ia pela direita, por cima da muralha, na direção da porta de Esterqueira. Em seguida caminhavam Osaías e a metade dos chefes de Judá. Azarias, Esdras, Mesolã, Judá, Benjamim, Semeías e Jeremias. Depois os filhos dos sacerdotes com trombetas. Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semeías, filho de Matanias, filho de Miqueias, filho de Zacur, filho de Asaf. E seus irmãos, Semeías, Azareel, Malalai, Galalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. O escriba Esdras ia à frente deles, chegando à porta da fonte. Subiram reto diante de si os degraus da cidade de Davi, pela subida da muralha que protege a casa de Davi, até atingir a porta da água, ao oriente. O segundo coro pôs-se a caminho de cima da muralha, do lado oposto, e eu o seguia com a outra metade da multidão. Passando por cima da torre dos fornos, caminhou-se até a muralha larga, depois por cima da porta de Efraim, da torre de Ananiel, da torre de Meia, até a porta das ovelhas, e paramos à porta da prisão. Os 2 coros se detiveram na casa de Deus, bem como eu e a metade dos magistrados que me acompanhavam, e os sacerdotes Eliaquim, Maacias, Miniamim, Miqueias, Elionai, Zacarias, Ananias, munidos de trombetas, e Maacias, Semeías, Eleazar, Oze, Joanã, Melquias, Elã e Ezer. E os cantores se fizeram ouvir, sob a direção de Jezraías. Ofereceram-se naquele dia grandes sacrifícios, e houve muita alegria, porque Deus havia dado ao povo um grande motivo de alegria. As mulheres e as crianças tomaram parte também nas festividades, e de muito longe ouviram-se os gritos de alegria que ecoavam de Jerusalém. Naquele tempo, estabeleceram-se homens para guardar as salas que serviam de depósito para as oferendas, as ofertas, as primícias e os dízimos, onde foram recolhidas em suas diversas divisões as partes assinaladas pela lei dos sacerdotes e dos levitas. O povo de Judá alegrou-se vendo em seus postos os sacerdotes e os levitas, os quais, do mesmo modo que os cantores e os porteiros, asseguravam o serviço de seu Deus e os ritos das purificações, segundo as ordens de Davi e de Salomão, seu filho. Com efeito, no tempo de Davi e de Asaf, havia chefes de cantores que cantavam louvores e ações de graças a Deus. E agora, no tempo de Zorobabel e de Neemias, Israel inteiro servia cotidianamente porções destinadas aos cantores e porteiros, e dava as ofertas sagradas aos levitas, os quais entregavam sua parte aos filhos de Arão. Reformas. Naquele tempo, por ocasião de uma leitura pública do livro de Moisés, descobriu-se um texto no qual se dizia que o amonita e o moabita jamais deviam ingressar na Assembleia de Deus, porque não tinham vindo ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, e haviam contratado Balaão para amaldiçoá-los, maldição que nosso Deus mudara em bênção. Logo que se ouviu a leitura dessa lei, excluíram de Israel todos os elementos estrangeiros. Antes disso, o sacerdote Eliacibe, intendente dos depósitos da casa de nosso Deus e parente de Tobias, colocara à disposição deste último uma grande sala, onde se depositavam até então as oferendas, o incenso, os utensílios, o dízimo do trigo, do vinho e do azeite, a taxa dos levitas, dos cantores, dos porteiros e as ofertas devidas aos sacerdotes.
Quando fazia tudo isso, eu não estava mais em Jerusalém, porque no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei. Decorrido algum tempo, voltei a Jerusalém com a aquiescência do rei, e tive conhecimento do mal que havia cometido Eliacibe em favor de Tobias, colocando-lhe à disposição uma sala nos átrios da casa de Deus. Fiquei grandemente indignado. Mandei tirar para fora do quarto todo o mobiliário de Tobias. Ordenei que purificassem a sala e fiz recolocar os utensílios da casa de Deus, as oferendas e o incenso. Soube também que as dádivas devidas aos levitas não lhe tinham sido entregues, e que os levitas e os cantores encarregados do serviço tinham se retirado cada um para suas terras. Censurei os magistrados e disse-lhes por que foi abandonada a casa de Deus. Depois reuni os levitas cantores e os recoloquei em seus postos. Então, todo o Judá trouxe para o armazém o dízimo do trigo, do vinho e do óleo. Confiei a intendência dos armazéns ao sacerdote Silenias, ao escriba Sadoque e a Fadaías, um dos levitas, com o seu auxílio, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque tinham reputação de integridade. Foram encarregados de fazer a distribuição aos seus irmãos. Recordai-vos de mim, ó meu Deus, que fiz tudo isso, e não apaguei de vossa memória os atos de piedade que fiz pela casa de meu pai e por seu culto. Na mesma época, encontrei em Judá homens que pisavam uvas durante o sábado, carregavam molhos e transportavam em jumentos vinho, uva, figos e toda espécie de fardos, levando-os para Jerusalém em dia de sábado. Admoestei-os, então, a respeito do dia em que vendiam os seus produtos. Havia também alguns de Tiro, estabelecidos na cidade, que traziam peixes e toda espécie de mercadorias, que vendiam em dia de sábado aos judeus, em Jerusalém. Dirigi-me aos importantes de Judá. Procedeis muito mal, profanando o dia de sábado. Vossos pais faziam o mesmo, e foi por isso que Deus fez cair todas essas desgraças sobre vós e sobre esta cidade. E vós ireis acender sua cólera contra Israel, profanando o sábado? Em consequência, logo que as portas de Jerusalém foram cobertas pela sombra antes do sábado, mandei que se fechassem as portas e só se abrissem depois do sábado. Ademais, coloquei nas portas alguns dos meus homens, a fim de impedir que qualquer mercadoria entrasse durante o sábado. Então, os negociantes e vendedores de toda espécie de produtos passaram uma ou duas vezes a noite fora de Jerusalém. Interroguei-os: por que passais a noite diante das muralhas? Se recomeçardes, mandarei castigar-vos. Cessaram então de vir durante o sábado. E ordenei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Recordai-vos de mim, ó meu Deus, por causa disso, e tende piedade de mim segundo a vossa grande misericórdia. Naqueles dias encontrei judeus que se tinham casado com mulheres de Azoto, de Amon e de Moabe. A metade de seus filhos falava a língua de Azoto e não sabia mais o hebraico. O mesmo sucedia com a língua dos outros povos. Admoestei-os e os amaldiçoei. Até bati em muitos, arranquei os cabelos de alguns e ordenei-lhes, em nome de Deus, que não mais dessem suas filhas aos filhos de estrangeiros e não tomassem filhas estrangeiras para seus filhos, nem para si mesmos. Não foi esse, disse eu, o pecado de Salomão, rei de Israel? Não existia rei algum como ele entre a multidão das nações. Era amado de Deus, e Deus o tinha tornado rei de todo Israel. Contudo, foram as mulheres estrangeiras que o induziram tal homem a pecar. E haveremos de ouvir que estáis cometendo esse grande crime, e que sois assim infiéis ao nosso Deus, desposando mulheres estrangeiras? Ora, um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliacibe, tornara-se genro de Sanabalate, o Horonita. Expulsei-o para longe de mim.
Recordai-vos, ó meu Deus, daqueles que profanaram assim o sacerdócio e os deveres sagrados dos sacerdotes e dos levitas. Foi assim que purifiquei o povo de todo elemento estrangeiro. Coloquei em vigor os regulamentos que sacerdotes e levitas deviam observar em seus respectivos místeres, e restabeleci a oferenda da madeira nas épocas determinadas, bem como as primícias. Levai-o em conta, ó meu Deus, para o meu bem.